A bomba vai estourar no INSS. Eu avisei. Vou pedir para vocês já compartilharem para ajudar as demais pessoas. Quem realmente acompanha esse canal, eu estou falando disso e confirmei essa informação. Acontece que muitas pessoas, infelizmente, não acompanham o vídeo até o final e perderam essa informação que eu venho trazendo há meses. Então vamos lá. São 6 meses de aviso e eu vou trazer essa confirmação hoje com uma notícia que saiu no jornal O Estadão. Então fica comigo até o final do vídeo. Não esquece de compartilhar para poder ajudar outras pessoas. Então compartilhe no Facebook, compartilhe na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, para que todos possam receber essa informação. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que Deus abençoe cada um de vocês. E se você tiver alguma dúvida, ao final desse vídeo, participe. Como você participa? Deixando nos comentários desse canal a sua dúvida, deixando também aqui, se você já passou por uma situação semelhante. Eu pelo menos trabalho desde 2005, então vão ser 20 anos agora de trabalho, ajudando as pessoas que têm o seu benefício da Previdência a conquistarem o seu benefício ou não perderem o benefício que recebem. Então fica comigo aqui, o vídeo é bem surpreendente para muitos, embora aqueles que nos acompanham vão estar cientes dessa situação que eu vou confirmar agora. E no final do vídeo tem uma dica especial para você não perder o seu benefício. Então fica comigo aqui. Vamos lá. Você sabe que o que é o Tribunal de Contas da União? É uma parte que investiga, que tem ali um setor que faz também ali uma espécie de acompanhamento das contas, mais ou menos isso, colocando a grosso modo para que nós possamos entender. É que muitos vão falar, é o governo, tal, isso, tal, aquilo. Não, não é bem assim a situação, tá? Acontece que o objetivo de uma força-tarefa é entender as exigências, ou melhor, entender e também atender aquilo que é pedido, as exigências do Tribunal de Contas da União, TCU, que vem cobrando do governo a realização de revisões periódicas, como determina a lei, bem como contribuir para a agenda de redução de gastos obrigatórios. Vamos colocar a seguinte situação. O Tribunal de Contas da União está falando o seguinte para o governo: olha, há anos não se faz revisão periódica que é obrigatória por lei e eu quero que a lei seja cumprida. Então tá certo? A pressão sobre a gestão do atual governo para corte de gastos públicos e também o debate a respeito da sustentabilidade de despesas com benefícios do INSS, benefícios de ajuda, são benefícios previdenciários e benefícios assistenciais, ganharam força nas últimas semanas após os sinais de esgotamento das medidas arrecadatórias dentro do Congresso Nacional. Ou seja, ninguém quer mais que o governo cobre impostos. Exatamente, você não concorda comigo? Então vamos lá, ninguém quer uma situação de cobrar impostos. Então da onde sairia o recurso, o dinheiro? Economizando recursos de dinheiro que estaria sendo gasto de forma errada. E é aí que entra o Tribunal de Contas da União. Um dos focos é a Previdência Social. Exatamente, vou colocar aqui que um dos focos é o INSS. Então você que chegou até aqui, que já deixou aquele like, aquele joinha da confiança, se você ainda não é inscrito ou não é inscrita, inscreva-se agora aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber os vídeos, ficar por dentro de tudo que está acontecendo para não ser pego de surpresa. E claro, gratidão a todos, a todas que já são inscritos, que nos acompanham aqui há anos. Já ajudei milhões de pessoas com as informações do canal. Sempre trazendo o seguinte alerta: cuidado, se algum advogado procurar você, imediatamente sai fora. É você que deve procurar o advogado. Então, advogado de internet aí, YouTube, Instagram, WhatsApp, que você recebe mensagem por WhatsApp, que tem vídeos curtos lá no TikTok, Kawaii, sai fora, tá? No Facebook, isso tudo aí é armadilha. Você, assiste o vídeo e eles te oferecem um serviço, pula fora disso. Aqui eu vou trazer a informação para você procurar o advogado que você quiser, vou ajudar, tá? Então um dos focos do INSS é realizar perícias no pagamento de auxílio de doença de longa duração, aquele que é prorrogado por mais de uma vez e que dura vários meses e até anos. Então vamos lá, um dos focos, vou colocar novamente,
é o benefício por incapacidade temporário. Se o nome diz temporário, por que a pessoa está recebendo há muitos anos? Por erro do INSS, não erro das pessoas. Por quê? Porque essa pessoa poderia estar aposentada. Tá? O governo paga o auxílio nos primeiros 15 dias de licença, né, que são, no caso, aí, arcados pelas empresas. As primeiras 2 semanas é a empresa que paga, é o empregador. Atualmente, pessoas continuam recebendo prorrogações automáticas do benefício, mesmo sem ter direito por falta de perícias. Nós sabemos que então, não tem médico para fazer a perícia, você pediu lá a prorrogação, pediu para continuar recebendo auxílio-doença, você ganha 30 dias. Então vou colocar aqui para vocês o que disse ao jornal Estadão, vou abrir aspas aqui porque a fala não é minha, tá? É do presidente do INSS. Vamos ter condições de fazer essa revisão com frequência, não é mais um movimento para economizar, porque as contas estão apertadas. A revisão vai entrar na esteira de entrega ordinária, BPC e auxílio-doença. Então foi a afirmação, fecho aspas aqui, para a fala do presidente do INSS. Vou repetir, quase 1 milhão de pessoas vão ser chamadas para fazer perícia presencial. Volto a repetir, presencial no INSS, BPC-LOAS e auxílio-doença. Então prepare-se aí para receber o comunicado do INSS, você que recebe BPC-LOAS por incapacidade ou auxílio-doença. No final eu vou falar quem está fora disso, então fica comigo até o final do vídeo. Então o presidente do INSS estima que, caso metade dos benefícios seja considerada indevida, ou seja, mostrado que as pessoas não têm direito, o que é a média quando se faz esse tipo de reavaliação, a revisão representaria um corte de 600 milhões por mês de gastos do governo, chegando a 3,6 bi, vou repetir, 3,6 bilhões de reais em 6 meses. Então, consequentemente, aí nós teríamos uma economia de 3,6 bilhões em 6 meses. O presidente do INSS pondera, porém, que não é possível cravar quantos benefícios serão cortados, pois depende da análise de cada caso concreto. Quem recebe aposentadoria, quem recebe pensão, quem recebe outros benefícios de auxílio, esse público tem que ficar tranquilo, porque o dinheiro já está disponível, já tem uma previsão de 9 bilhões de gastos, então não vai faltar dinheiro para ninguém receber aposentadoria, pensão, auxílio do INSS, de forma alguma. Esse dinheiro já está separadinho, tá? Vamos dizer mais aqui, uma outra fala do presidente do INSS, para a gente entender melhor nessa entrevista ao jornal Estadão. Vamos lá, abro aspas para a fala do presidente. Eu ouvi o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Aqui é fala do presidente do INSS, que ouviu o presidente Lula, que é para dar benefício para todo mundo que tem direito, rapidamente. E no caso daquele que não tem direito, cumprir a lei. Nunca ouvi do presidente da República que é para dar benefício porque é bom politicamente, tá? Fecho aspas aqui, fala do presidente do INSS, ele continuou, tá? Quando você dá benefício para quem não tem direito, você está tirando o recurso do benefício de quem tem direito. Então antes, eu vou deixar mais no final, só para que nós possamos entender melhor aqui, ninguém tem que se preocupar em perder benefício aqui. Na realidade é o contrário, tá? De acordo com o presidente do INSS, o que o órgão fará é uma revisão permanente dos benefícios, realizando perícias para cumprir a legislação e não um pente fino em busca unicamente da economia nas contas públicas, como, de acordo com ele, foi feito no passado, nos governos anteriores, né? E ele completou, abro aspas, foi uma coisa muito horrível que se fez no passado, quando se aprovou o teto de gastos, precisava fazer economia, além de um desastre, isso foi um engano, porque um ano depois voltou tudo via judicial. É o que eu sempre digo aqui, o INSS ele é incapaz, ele é irresponsável, porque ele não dá conta de fazer o trabalho, coloca metas abusivas dos seus funcionários, aí o funcionário vai lá sem condição de ter, como falar se você realmente tem direito ou não ao seu pagamento, porque não dá tempo, é muito rápido aquele processo, as pessoas perdiam os benefícios mesmo tendo direito e depois procuravam um advogado, ia para a justiça e tudo voltou a ser pago. Eu acompanhei pente fino lá em 2009, 2016, 2017 e centenas de milhares de pessoas tiveram seus benefícios de volta graças à ação da justiça. No escritório que eu trabalho aqui no interior de São Paulo, nós recuperamos muitos pagamentos de pessoas que foram cortadas no pente fino, provando que o INSS errou. Mas vamos lá, vamos continuar para o que diz o presidente do INSS.
O que vamos viver nos próximos anos é um período de estabilização com gasto com auxílio-doença, porque o benefício está voltando para a caixinha. Ele é para ser concedido no mês em que é pedido, mas estava havendo muito tempo, né? Diz, portanto, aí aqui a apresentação do INSS nessa entrevista. Por quê? Antes as pessoas ficavam muito tempo na fila. Agora elas pedem o benefício sem perícia médica e tem a resposta aí em semanas, muito rápido. E tem mais aqui, esse mutirão de perícias será possível devido a 2 fatores. Quais os fatores que vai dar para esse mutirão de perícia? O primeiro é a implementação do atestado médico enviado pela internet, né, o auxílio doença sem perícia médica. Esse auxílio doença sem perícia médica aí, que paga até 6 meses, que é o AtestMed, sistema que incentiva a troca de perícia médica presencial pela análise documental eletrônica em caso de benefício de curta duração, até 180 dias. O que significa isso? Se a pessoa pede benefício sem perícia, então tem médico para fazer perícia. Veja bem, vocês estão dando vaga para pente fino. E como consequência, houve a redução também da demanda de peritos nessa concessão, permitindo a realocação da mão de obra. Então, exatamente o que eu falei. Se você não faz perícia médica presencial, sobra médico para fazer pente fino. E o segundo item é o pagamento de bônus aos servidores no âmbito do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, criado em julho do ano passado, e conseguiu reduzir o prazo médio de espera de 37 dias para 45 abaixo de 45 dias, que é o regular, né? Então, hoje a pessoa entrou agora, ela espera no máximo 37 dias para fazer uma perícia. Antes, né, o período era maior, então abaixo dos 45 dias do que está previsto em lei. Essa força-tarefa prevê a bonificação de R$ 76 a cada perícia médica extraordinária realizada e agora será aproveitada a revisão de benefícios. Aí é que entra aquela situação. Lembra que nós falávamos que em alguns dos governos anteriores o pessoal falava, o governo está pagando para cortar benefícios? Então, eles vão pagar bônus de R$ 76 para cada perícia médica extraordinária realizada ali fim de semana, fora do horário de trabalho, né, regular. Então, aí já não falo mais nada. Você que vai deixar aqui seu comentário, o que acha a respeito disso. Então, o BPC, vamos entrar na outra situação aqui. Nós falamos do auxílio-doença, né, que é um benefício temporário que está sendo pago errado, tá? Então eu acredito aqui, você que está chegando até aqui no vídeo, esse pente fino vai ajudar muita gente, porque se a pessoa comprovar que realmente ela está incapacitada por resto da sua vida, vai levar a uma aposentadoria por invalidez. Então ninguém vai perder benefício. No caso do auxílio-doença, vai confirmar e você vai conseguir o seu auxílio-doença de forma permanente, uma aposentadoria por invalidez, a transformação. Então vai ser bom. E no caso do amparo social do INSS? Popularmente conhecido como LOAS, o BPC. É um benefício vinculado ao salário mínimo pago a idosos e pessoas de baixa renda com deficiência. Então, nos últimos meses, o governo observou um aumento exponencial nas solicitações do programa e ainda não tem um diagnóstico exato do que tem gerado esse crescimento. O pessoal que não paga o INSS começou a pedir desesperadamente amparo social BPC LOAS, tá? Conforme mostrado pelo jornal Estadão, o executivo projeta um aumento de 99,2 bilhões nesse ano para 154 bilhões em 2028, com gastos com o BPC, uma estimativa de 1,3 milhão de novos beneficiários. Hoje o programa atende 6 milhões de pessoas. Então, até 2028 vai aumentar 1,3 milhão, quase 1,5 milhão a mais de BPC. São pessoas que não pagam o INSS, tá? De acordo com o secretário do Ministério da Previdência Social, a média mensal de pedidos de benefício aumentou quase a metade. Para você ter uma ideia, 40% nos 6 primeiros meses desse ano aumentou o número de pedidos de amparo social BPC-LOAS em comparação com o ano passado. Na região Nordeste, o crescimento foi maior, mais do que da metade dos pedidos do ano passado, em comparação com o ano passado, 60% a mais. Só no Piauí o crescimento foi de 111% a mais, se comparado com o número de pedidos de amparo social do ano passado. Segundo o secretário do Ministério da Previdência Social, Haroldo da Cunha Portal, o pagamento, a concessão acompanhou o crescimento dos pedidos da fila e se manteve inalterado. Ou seja, para cada pessoa que entra no cadastro de beneficiários, outra entra na fila, mantendo o estoque de espera. Então a fila do INSS, que era para diminuir,
Então, com os multirões, pagamento de hora extra para funcionários e médicos, a pessoa sai da fila, só que automaticamente entra outra na fila. Então a fila mantém o estoque de espera. Aí o secretário da Previdência Social disse o seguinte, abro aspas para a fala do secretário, porque não é minha fala, tem que colocar isso, né? Estamos com uma fila de 300 mil pessoas esperando o BPC Loas desde janeiro de 2024. Tivemos um crescimento, deixa eu ler aqui, fruto do aumento da capacidade operacional. Só que a ideia era enfrentar um estoque e depois estabilizar. O amparo social do INSS aqui, o BPC, se demonstra hoje uma porta de entrada de benefício com expectativa de crescimento significativo nos próximos anos se alguma coisa não for feita. Fecho aspas, diz Haroldo Portal, secretário da Previdência Social. Então vamos lá, quais as regras de acesso para entender? Um dos motivos que explicam o crescimento é a mudança nas regras de acesso ao benefício aprovado em 2021 no Congresso Nacional, que beneficiou famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, exatamente. Ah, mas a regra não é 1/4 de salário mínimo? Veja bem o que eu vou falar aqui. Antes, somente famílias com renda de até 1/4 do salário mínimo tinham direito de receber o pagamento. De acordo com o secretário da Previdência, a mudança ainda provoca efeitos. Outras razões, no entanto, precisam ser investigadas. O portal de entrada para benefícios era estreita e se tornou mais larga. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome, o Wellington Dias, responsável pela organização, pela gestão, pela administração do BPC Loas, afirmou ao jornal Estadão que a pasta não tem nenhuma previsão de mudança nas regras do programa, hoje vinculado à valorização real acima, né, do salário mínimo, então isso não vai mudar em relação ao valor do benefício, vai continuar seguindo o salário mínimo. O salário mínimo aumentar, aumenta o valor do salário. A questão é, continua sendo a regra 1/4 de salário mínimo. Acontece que, desde 2021, se a pessoa comprovar que tem gastos, né, que podem mostrar que essa renda superior a 1/4 do salário mínimo, a pessoa gasta, por exemplo, com fralda, com alimentação especial, com transporte, tratamento médico, que não é custeado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, pelo governo. Então, se ela mesma estourar a renda 1/4 do salário mínimo acima do permitido, ela pode usar esses gastos para abater, né, essa questão ali, falando, olha, eu gasto mais do que eu ganho, muito embora a minha renda seja maior do que a permitida, e assim ela tem acesso ao BPC Loas. Sem contar as decisões judiciais, que também têm essa visão e passam por cima da negativa do INSS e pagam o benefício. Então tem muita gente que foi para a justiça e conseguiu e está fora das regras hoje e o INSS quer revisar esses benefícios. Então vamos lá, para você que chegou até o final do vídeo, nós falamos de duas situações. Depois eu vou fazer um vídeo separado para ficar menor, é claro. A questão é auxílio doença, tá? Quem vai ficar fora desse pente fino 2024? Vou aguardar comentários aqui, tá? Pessoal que tem data de cessação, DCB, é o dia que vai acabar o benefício, não tem que se preocupar, seu benefício ele já vai acabar. Ah, você que está pedindo prorrogação, normal, não vai ser chamado também. Você também, né, vai chegar uma hora que essas prorrogações vão acabar e você vai passar por uma perícia médica conclusiva, natural isso, tá? Toda vez que você faz uma prorrogação, você tem o quê? Data de cessação do benefício, DCB. Então, ah, mas eu fiz pela justiça. Não importa, quem administra é o INSS, quem paga o INSS não é a justiça. Então, somente quem recebe auxílio doença há mais de 6 meses, sem data de cessação, seja benefício de ordem judicial ou administrativa, é que vai passar por essa revisão. Tem pessoas que recebem há anos. Isso é ruim? Não. Ao contrário disso. Vai trazer mais segurança jurídica para as pessoas. Por quê? Porque ali a pessoa vai estar passando por algo que pode tornar permanente esse pagamento, pode transformar em uma aposentadoria por invalidez. Então, o pente fino para esse público é bom, sim, porque eu estou recebendo numa insegurança, algo pode acabar a qualquer momento, pode se tornar permanente. E se for negado e você tiver documentação que comprova isso, facilmente um advogado capacitado vai fazer você conquistar a sua aposentadoria, tão sonhada aposentadoria na justiça. Então a negativa do INSS vai se tornar aí um presente para você que passa hoje por essa insegurança de a qualquer momento aí, né, ser chamado. Ah, mas eu tenho mais de 60 anos, não importa, tá? Eu tenho 70, não tenho, eu tenho 80, 90 anos, não tem problema. Se é auxílio doença e está sem revisão há mais de 6 meses,
vai passar pelo pente fino se não tiver data de cessação do benefício. Todos serão chamados, tá? Não tem desculpa, seja da Justiça, seja do INSS. Muito antigamente, lá nos anos 90, tinha aquela coisa, recebi o benefício por 10 anos, transformou em aposentadoria. Isso não existe, tá? Erros da Previdência. O que diz a lei? Auxílio-doença é no máximo 120 dias. Na realidade, é uma norma administrativa do INSS. Ninguém recebe auxílio-doença quando não tem data de cessação por mais de 4 meses, tá? Para receber mais de 4 meses, ou o INSS, o médico perito falou, você vai receber por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, ou a Justiça colocou, você vai receber por 6 meses, né? Ou então você está fazendo a reabilitação profissional, tá? Fora isso, auxílio-doença, se não tiver ordem da Justiça ou do INSS, do médico perito, ninguém pode receber mais do que 4 meses. Chegou lá no final desses 120 dias, se você continuar sem condições de trabalhar, o que você vai fazer? Você pede perícia de prorrogação. Nesse caso, né, agora eles estão dando automático, mas é perícia de prorrogação. Ninguém pode fazer mais do que 3 pedidos de prorrogação. Faz 1, faz 2, faltando 15 dias para acabar o benefício. Chega no terceiro, perícia médica conclusiva. O que é isso? Ou vai para a aposentadoria, ou vai para a reabilitação profissional, ou corta o pagamento. Acontece que o próprio INSS não está cumprindo a lei, e isso tem que ser corrigido. O INSS, para ele exigir que você cumpra a lei, ele também tem que cumprir a lei. E a lei é benefício temporário passível de, no caso aqui, reavaliação. Olha bem, eu não estou falando de aposentadoria por invalidez ainda, tá? Eu acredito, no que nós estamos vendo aqui pela pequena experiência que eu tenho, de 19 anos trabalhando com isso, que isso vai ficar lá para 2025, tá? Então, aposentadoria por invalidez, dando mais tempo para você que recebe a aposentadoria por invalidez correr atrás da documentação. Chegou aqui, já compartilhe o vídeo agora para que a pessoa saiba disso, quem recebe a aposentadoria por invalidez, em relação ao BPC-Loas. O que disse o presidente do INSS lá no ano passado? Ninguém vai cortar benefício de criança com deficiência, tá? Criança com síndrome de Down, né, ou qualquer outro tipo de deficiência. Por que não vai cortar? Porque eles vão chamar pessoas, né, idosos que estejam acamados, pessoas acamadas, eles não vão fazer isso, eles vão chamar pessoas que recebem o auxílio há mais de 2 anos e nunca fizeram uma revisão, que é obrigatória por lei, então o INSS vai ter que cumprir a lei. Vão chamar pessoas que trabalham, né, na informalidade, pessoas que trabalham, mas não paga o INSS. Se a pessoa trabalha, ela tem condição. Mas aí tem direito ao auxílio inclusão. Não, o auxílio inclusão é para pessoas com deficiência que deixam de receber o BPC por sua própria vontade, vão lá no INSS, recebem meio salário do INSS e trabalham ganhando até 2 salários com registro em carteira. Eles tinham limite a 2 salários. Isso é auxílio inclusão. Agora a pessoa sofreu um acidente ou ficou doente, ficou afastada lá por 2 anos ou mais, recebendo o BPC-Loas, nunca passou por avaliação, hoje ela está recuperada, tá? Ó, o que ela faz? Ela fica quietinha e ó, só recebendo do governo. Esse é o público que eles querem encontrar. Se a pessoa provar na perícia que ela continua incapaz, não vai ter o benefício cortado, não. Então, para finalizar aqui, o pente fino do INSS 2024 não vai tirar benefício de ninguém, exatamente, ninguém que tenha direito. Somente as pessoas que não têm mais direito serão chamadas. Então não vai chamar quem recebe BPC-Loas por idade, não vai chamar. É só pessoas, né, que recebem o benefício por alguma incapacidade. Mas a pessoa é um adulto e tem uma deficiência mental, por exemplo. Vai ser chamado? Pode ser chamado. Vai com um representante legal, nem vai entrar na perícia, porque é o representante legal que vai estar ali e não vai ser cortado o benefício. Ó, tá ali, tá provado por A mais B, tem um documento aqui, que a pessoa é deficiente. Ótimo, acabou de confirmar o benefício pelo resto da vida dessa pessoa. Agora, a pessoa, ela estava doente, ela está melhor hoje agora, ela tem documentação médica que comprova que ela não pode trabalhar? Não tem. Vai ser chamado pente fino, vai ter o benefício cortado. Por quê? Apesar dela não ter, né, uma renda suficiente, apesar dela continuar sendo economicamente, né, vulnerável, continuar sendo pobre, vamos dizer assim, naquela situação, mesmo que tenha uma renda, vamos dizer assim, que não conta, não é uma renda oficial, ou seja, não é a renda por pessoa da família maior do que 1/4 do salário mínimo, não estourou a renda, beleza?
Porque o fator renda, ele é reavaliado pelo CRAS, pela assistente social, a cada 2 anos. Daí já é outra situação, não é pente fino do INSS. Pente fino do INSS para BPC Loas nunca foi feito desde 1993, quando começou a surgir o benefício. O INSS nunca cumpriu a lei, está lá na lei, revisão periódica a cada 2 anos. Por quê? Não tem funcionário, não tem capacidade, tá? É uma falta de vergonha, uma irresponsabilidade do próprio INSS. Infelizmente, quando se cumpre a lei, agora a culpa é, né, do governo. Mas não é bem assim, tá? Nós sabemos que a lei tem que ser cumprida, então você, na realidade, não vai perder benefício, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. O que vai acontecer agora é uma confirmação do seu pagamento. Então, tranquilidade nesse momento, confirmação do seu pagamento. Auxílio-doença vai transformar em aposentadoria por invalidez se a pessoa realmente tiver sem condições, e o BPC Loas vai ficar definitivo para a pessoa comprovar a sua incapacidade pelo resto da vida. Então é uma confirmação do pagamento. Agora, como eu disse a vocês, o INSS não tem funcionários em número suficiente, não tem médico em número suficiente. E sempre, infelizmente, pessoas perdem os seus benefícios, mesmo tendo direito, nessas revisões em massa. Essas revisões em massa levam a corte indevido de benefício. E a justiça vai estar sempre aqui para ajudar essas pessoas. Aí é o momento de você, que teve uma negativa do INSS nesse pente fino que está prestes a acontecer agora no segundo semestre, nos 6 últimos meses de 2024, está buscando um profissional, levando a sua documentação para que ele possa entrar na justiça para pedir uma opinião fora do INSS. E dessa forma garantir o seu pagamento pelo resto da sua vida. Então o momento agora é de compreensão. Isso vai garantir o seu benefício. Não é um motivo para desespero, não é um motivo para medo, nada disso. É hora de garantir o seu pagamento. Segurança jurídica. Então, auxílio-doença pode transformar em aposentadoria por invalidez ou levar você a uma nova profissão, uma reabilitação profissional. E o BPC Loas vai confirmar o pagamento daqueles que realmente têm direito. Então não é motivo para desespero. Então, qualquer dúvida vocês vão deixar nos comentários, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para que eu possa continuar informando vocês. Se tiverem alguma dúvida, já deixem em comentários. Quer que eu faça um vídeo falando especificamente do auxílio-doença, especificamente do BPC Loas? Vou aguardar aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações e notícias. Compartilhe o vídeo para ajudar as outras pessoas, para tranquilizar as pessoas. Você que chegou até aqui no final do vídeo, deixou aquele like, aquele joinha da confiança, você que já é inscrito, já é inscrita, que sempre nos acompanha. Que Deus abençoe cada um de vocês. Meu muito obrigado pela sua presença, pela sua participação.